Boa noite. Voltamos aqui para fazer agora os vídeos estendidos. Temos aqui o vídeo da geada que ocorreu hoje, o do Peter, que atualiza segunda, quarta e sexta para Santa Catarina, os nossos três das macro-regiões do Brasil, domingo, hoje, quinta-feira, e o estendido que a gente está fazendo agora. Então vamos agora para o Cone Sul. Aqui nós temos o quê? Da mudança que a gente percebe é aqui, ó, é na parte oeste e norte da Argentina, onde está indicando áreas de chuva descendo aqui, vindo lá da Bolívia, Paraguai, passa aqui pela região de Salta, entra aqui na área de Santiago del Estero, Tucumã, aqui boa parte da província de Catamarca, vem descendo, pega aqui a parte oeste de Córdoba, aqui a região de São Luís, já começa a diminuir quando chega aqui, ó, da Patagônia para baixo, pouca chuva, na área central do Chile também, pouca chuva e neve, continua acima do normal no extremo sul do continente, entre Santa Cruz e o Chile e a Terra do Fogo, e aqui nessa parte que também tem produção na Argentina. Então, boa parte dessa anomalia deve ser agora entre finalzinho de outubro e os primeiros 10, 15 dias de novembro. É uma chuva bem mal distribuída, depois volta a secar de novo. Mas isso aqui pode permitir um início de plantio, pelo menos aqui na região de Córdoba, no norte de La Pampa e aqui na região de São Luís, ajudar um pouquinho aqui nas áreas de frutas aqui dessa região da Cordilheira. Claro que vamos ter também aqueles temporais fortes, acho que a região do mundo que mais tem granizo violento é essa área aqui depois dos Andes, passando o Chile para a Argentina. Então pode ser que tenha uma parte dessa chuva ainda vir na forma de tempestade. Agora, a província de Buenos Aires, indo para cá, a situação continua complicada. Na Patagônia não tem uma agricultura muito forte, é mais a parte de animal. Aqui vai ter o quê? Chuvas de normal abaixo da média, e essa falta de chuva ou neve aqui pode ser que reflita em algum abastecimento na região. Aí pegando aqui, ó, no centro-sul dessa parte, pega o centro-sul do Paraguai, aqui a parte leste de Formosa, aqui parte centro-leste do Chaco, toda a região de Santa Fé, um pedacinho aqui do sudeste de Santiago del Estero, a parte leste de Córdoba, aqui boa parte da província de Buenos Aires, entre Rio, Corrientes, a região de Misiones, Uruguai e praticamente todo o sul do Brasil, e começando a pegar também o sul do Mato Grosso do Sul e essa área aqui de São Paulo, mas principalmente essa região aqui já está diminuindo a chuva e vai continuar. Não é que não vai chover, vamos ter o quê? Poderemos ter períodos de 15, 20, 25 dias de pouca chuva agora nesse período aqui. É chuva abaixo do normal, que pode atrapalhar o bom desenvolvimento das lavouras já implantadas aqui no Rio Grande do Sul. É fumo, é soja, é milho, é feijão, a parte de hortas comerciais, a pecuária, um monte de atividades agrícolas que começa a prejudicar. Talvez a fruticultura ainda demore um pouquinho, porque inicialmente é até bom, porque tu reduz um pouco os tratamentos, tem que ficar um pouco de olho nas áreas de fruta aqui dos 3 estados do sul em relação às doenças de tempo seco. Então tem que ficar um pouquinho de olho nesse sentido. Pragas também. Como nós vamos ter também temperaturas de normal um pouco abaixo daqui para cima, talvez as pragas de verão diminuam um pouquinho a pressão. Aqui no Rio Grande do Sul, inicialmente aqui uma combinação não muito boa. Entre final de outubro, parte de novembro, nós vamos ter chuva abaixo do normal e temperatura de normal a mais alta. Então, alguns períodos de calor forte pode ter nessa área do Rio Grande do Sul que vem atrapalhar. O arroz tem que ter bastante água. Se tiver uma condição de boa reserva d'água, vai ser o ideal. Vai ter mais sol, calor e água, desde que não seja um calor exagerado. E tem que ficar um pouquinho atento com a brusone. Aqui no Paraguai pode ter problemas nesse início de safra. Aqui no Paraná nós estamos tendo problemas com o primeiro excesso de umidade, já atrapalhou. Depois foi os temporais. Desse da semana retrasada, já deu problema, teve vários locais que tiveram que replantar tudo. E agora começa a diminuir a chuva. Então realmente dos 3 estados do sul, Paraná agora está sofrendo mais. Santa Catarina também começa a reduzir a chuva. Inicialmente é bom, depois começa a ter aquele sinalzinho amarelo para o vermelho. Para a parte do trigo tardio, por enquanto vai ter uma situação boa de colheita agora nessa reta final de outubro, começo de novembro. Vamos torcer para que o homem ajude mais. Aqui na parte do Vale Itajaí,
Já está, por incrível que pareça, o mês de outubro, nessa faixa aqui de Santa Catarina, boa parte vai ficar abaixo da média. Vai ficar mais acima da média aqui e partes do litoral. O sul do estado também. Muitas áreas do sul do estado vão terminar abaixo da média a chuva. E esse fato de terminar abaixo da média pode ser que faça falta lá na frente. Aqui na Serra também. No Rio Grande do Sul, algumas áreas também podem ficar abaixo da média. O Paraná é que foi mais bem servido de chuva. Essa faixa litoral começa a diminuir. Isso aqui pode ajudar a ter uma situação de começo de verão melhor em termos de turismo. No Vale do Itajaí, o pessoal da cebola tem que economizar um pouquinho na irrigação. No alho também. A cebola sofreu ainda com frio, que induziu o florescimento, o alho, o perfilhamento, muita umidade, acabou tendo apodrecimento, não conseguiram controlar bem as doenças. Agora melhora um pouco nesse sentido. Hortas comerciais têm que ficar um pouco atento com as doenças do clima frio durante a madrugada, amanhecer, muito orvalho, nevoeiro e temperatura baixa. Pelo menos essa semana, à tarde começa a ficar um pouco mais quente, isso ajuda também. Na parte aqui do fumo, tem que ficar atento com a água. E os transplantes de fumo de agora para frente começa a ficar um pouquinho mais difícil em função do solo mais seco. Então, nós estamos saindo de uma chuva frequente para uma chuva mais espalhada, mais isolada nos 3 estados do sul. Então, eu acredito que não vai passar mais do que 2 a 5 semanas e nós já vamos começar a ter aquela pergunta, quando é que chove? Temporais de primavera, verão, esses infelizmente vão continuar ocorrendo, que também estão trazendo prejuízo. Se a pessoa conseguir algum seguro contra granizo no fumo, na fruticultura e nas outras lavouras, seria o ideal. Na parte da temperatura, continua indicando essa região central da Argentina com temperaturas acima do normal, de normal a mais frio aqui na parte sul do Chile e Argentina, região da Terra do Fogo e a Patagônia, normal um pouquinho abaixo aqui no noroeste da Argentina e nessa faixa aqui, normal acima. Não quer dizer que vai ser sempre quente, não. Nós vamos ter algumas entradas de frio, mas na média essa região aqui pode sofrer com alguns períodos de calor mais forte e prolongado, que nessa área aqui pode prejudicar um bom desenvolvimento da cultura de verão em função do quê? Da água. Porque essa parte aqui ó, vai ter temperaturas acima do normal e chuva abaixo do normal. Não é uma combinação muito boa. O Uruguai também e aqui esse cantinho aqui do Rio Grande do Sul. Grande parte do Rio Grande do Sul vai terminar a primavera e começo do verão com temperaturas mais ou menos dentro do padrão. O calor mais forte aqui no sul deve demorar um pouquinho para acontecer. Paraguai também dentro do normal e uma parte do sul de normal abaixo da média, principalmente o Paraná, Santa Catarina avançando para cá. Então ainda teremos algumas entradas de frio agora em novembro, dezembro, que podem chamar a atenção. Não está livre nessa área aqui no centro-sul do Paraná, essa faixa central aqui de Santa Catarina, esse topo do Rio Grande do Sul, essa região aqui ainda não está livre de alguma geada louca no mês de novembro. E mesmo em dezembro, nas áreas mais altas aqui do Planalto Catarinense. E algumas friagenzinhas que possam trazer algumas doenças relacionadas ao frio. Então o pessoal tem que sempre ficar um pouco atento. Na área do turismo, as roupas de verão podem demorar um pouquinho para sair da prateleira. A parte de circulador, ar-condicionado, ventilador, parte de sorvete, bebidas frias, essas daí podem demorar um pouco para engrenar na venda, porque ainda demora aqui, boa parte do Rio Grande, principalmente aqui, Paraná e Santa Catarina, daqueles períodos prolongados de calor. Alguns picos de calor forte até vamos ter agora entre novembro e dezembro, mas ainda chama atenção um clima mais agradável. 1 ou 2 entradas de massas de ar frio mais forte que o normal deve acontecer entre novembro e meio de dezembro. O mar aqui de vez em quando vai estar um pouco agitado também, que pode atrapalhar essa parte pesqueira aqui com alguma ressaca, alguma ondulação um pouco mais forte. Então o pessoal do turismo está indicando um verão mais ou menos bom, com mais dias de tempo seco, talvez não aqueles dias ensolarados direto, alguns friozinho que é bom aqui no litoral para dar um refresco. Na serra, um verão um pouquinho mais ameno, com condições de geada ao longo do verão. É a região que quando o verão é ameno a gente sofre mais nesse sentido, mas isso é bom para a fruta em termos de visual, sabor, na maçã, na uva também.
há uma pequena chance que a gente não está indicando nos modelos, mas há uma pequena chance que entre meados de janeiro a meados de fevereiro a gente possa ter algum período de chuva excessiva. Teve um agora que me falou que para ele é ruim, por causa do hortifruti granjeiro pode dar prejuízo, para outros pode ser salvação. Então vamos torcer para que seja o meio termo, não prejudique tanto o pessoal do hortifruti granjeiro e também não prejudique tanto o pessoal das culturas de verão ou pomares de verão, que seja um meio termo para que ajude. Não dá para... Não é que está indicando o contrário, uma condição maior de tempo seco. Por quê? Porque a laninha vai durar todo o verão, primavera, verão e parte do outono, começo do inverno. O milho safrinha aqui no Mato Grosso do Sul e Paraná tem que ser plantado o mais dentro possível da data, porque vamos ter problema de chuva irregular lá na frente e o frio pode chegar cedo, algo muito parecido com o ano passado. E torcer também para que o granizo castigue o menos possível as áreas de fruta e lavouras em geral. Então é um ano que nós vamos ter uma primavera fresca, que é o que está acontecendo, e um verão dentro do padrão, sem muito calor, pelo menos Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Talvez essa partinha aqui do Rio Grande do Sul é o que possa sofrer com algum calor mais forte aqui vindo do Uruguai e essa área da Argentina, onde pode ter alguns picos de calor forte. A Argentina pode ter um começo de safra não muito bom em relação ao ano passado. Dos três aqui, do Paraguai, dos quatro, Brasil, Uruguai e Argentina, essa aqui é o que pode ter mais problema de um bom início de safra. O Brasil, como o país é grande e tem diversos climas, um compensa o outro. O prejuízo que puder ter aqui no sul deve ser compensado lá pelo centro-oeste. Mas individualmente aqui no sul nós poderemos ter alguns problemas sim, com chuva em excesso ou falta na hora errada, seja na soja ou no milho ou no feijão. Tem que ficar atento. E na fruticultura, de maneira geral, vai ser um ano em que vai se gastar um pouco menos em controle de doenças relacionadas ao clima quente e no geral, por quê? Porque vai ter mais dias de tempo seco. E madrugadas mais frias normalmente, o que é muito bom para a aparência e sabor da maioria das frutas. Então vamos torcer para que São Pedro dê uma colaborada com a gente. E não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, acionar o sininho e torcer para que essa estiagem que está começando aqui no sul não seja muito severa. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na quinta.